Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acredita-se que o autor desta carta era Tiago, um dos filhos de José e Maria, e meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3. Mesmo convivendo com o Senhor do céu, Tiago não creu nele, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João capítulo 7, versículo 5. Mas, felizmente, não ficou na sua incredulidade. Talvez foi depois da morte do Senhor Jesus que Tiago se salvou, mas, de qualquer forma, as dúvidas se dissiparam quando o Senhor ressurrecto lhe apareceu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Subsequentemente, Tiago se desenvolveu espiritualmente, sendo batizado e fazendo parte da Igreja de Deus em Jerusalém, exercendo seus dons espirituais. Passou, enfim, a ser considerado como uma das colunas nessa igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 9, isto é, era reconhecido como um dos anciãos. Na época de uma crise, quando decisões importantes haviam de ser tomadas, destacou-se a espiritualidade de Tiago, pois, tomando a palavra numa reunião de apóstolos e anciãos, ele indicou, para a satisfação de todos, o rumo a ser seguido para o fim do problema em pauta. Atos capítulo 15, versículos 13 a 21. O conteúdo desta epístola deixa transparecer o cuidado, preocupação e zelo que Tiago tinha a respeito dos crentes. Quem dera Deus levantasse homens, assim entre nós, para o bom andamento das igrejas de Deus. Tomara que haja irmãos com vontade de serem usados por Deus a fim de proporcionar liderança firme e inspiradora nas igrejas. Agora analisaremos algumas palavras de Tiago capítulo 1, versículo 1. A palavra servo é um substantivo ocorrendo aproximadamente 125 vezes no Novo Testamento. Aparece somente aqui, nesta carta. Denota servo ou escravo. Um escravo sem liberdade para exercer a sua própria vontade, dedica-se inteiramente ao seu mestre e trabalha para o agrado dele. Assim era Tiago. Ele submeteu-se ao seu Senhor a partir do momento da sua conversão e esforçou-se a fim de promover os seus interesses aqui na terra. Lembre-se do escravo hebreu. Em Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 6, se depois de 6 anos de servidão, podendo ser liberto, o escravo decidisse ficar expressamente dizendo: eu amo ao meu senhor, não quero sair forro, era para levá-lo à porta a fim de furar a orelha com uma sovela? Vamos dizer que Tiago era um servo de orelha furada? A sua servidão, até o fim da sua vida, era voluntária, sincera, e o fruto do seu amor, era o fruto do seu amor para Cristo. Prezado ouvinte, o seu serviço prestado a Deus é espontâneo? Seu trabalho expressa adequadamente o seu amor para com Cristo? Você é um servo de orelha furada? Pode ser considerado uma honra ser servo. Vários ilustres do Antigo Testamento eram conhecidos como servos, tais como Moisés, 2 Reis, capítulo 18, versículo 12, Josué capítulo 24, versículo 29, Davi, Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, etc. Fazer parte de uma galeria assim seria uma distinção? Irmãos, vamos fincar o pé e demonstrar que somos servos verdadeiros. E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. As palavras deste versículo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Será que há dois senhores aqui? Deve-se lembrar, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. De uma certa forma, há apenas um mestre aqui, pois está escrito: eu e o meu Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Assim, quem serve a Deus e o Senhor Jesus Cristo não tem interesses divididos. Tiago, ao escrever esta carta, soube que Cristo era mais que um mero meio-irmão na carne. Depois de passar a maior parte da sua vida chamando-o de Jesus, não vacilou em acrescentar 2 títulos ao seu nome, Senhor e Cristo. Pedro anunciou, no dia de Pentecostes: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Já que Tiago acabou de declarar a unidade de Deus e o Senhor Jesus Cristo, seria incongruente anunciar, neste contexto, que ele era irmão do Senhor Jesus. Por causa disso, ele não fala de sua ligação natural com Cristo. Observe, irmãos, a reverência de Tiago ao se referir ao Salvador. Dentro do possível, devemos imitá-lo, dando ao nosso Senhor seu nome completo, Senhor Jesus Cristo. Sejamos reverentes ao falar do Senhor Jesus Cristo. As palavras as 12 tribos neste versículo, esta expressão indica os destinatários da epístola de Tiago. Refere-se aos salvos das 12 tribos de Israel. Depois do cativeiro babilônico, no ano 606 a.C. a 536, representantes das 12 tribos retornaram sob a liderança de Zorobabel, como também todo Israel nas suas cidades, Esdras capítulo 2, versículo 70, mesmo sendo dominado subsequentemente pelos medos e persas, os gregos e os romanos, ao longo dos séculos, ainda era possível identificar as 12 tribos. Muitos judeus, representantes dessas 12 tribos, se salvaram nos dias iniciais desta atual dispensação. Daí foram batizados e recebidos na comunhão de uma igreja de Deus. É possível que muitos dos leitores originais desta carta faziam parte da igreja de Jerusalém, da qual Tiago era um dos anciãos. Contudo, muitos compatriotas desses santos ficaram nos seus pecados, levantaram-se em oposição contra a obra de Deus. O resultado foi que havia perseguição fanática contra os crentes, que os obrigou a fugir para longe visando segurança. Enfim, muitos crentes foram dispersos para o estrangeiro. Não obstante, mesmo sendo espalhados longe de Jerusalém, Tiago ainda se sentia responsável para orientá-los dentro do possível. Assim, vê-se o coração pastoral de Tiago ao aconselhar, por meio desta carta, as ovelhas disseminadas. As palavras que andam dispersas, a versão atualizada tem que se encontraram na dispersão. O substantivo dispersas ocorre 3 vezes no Novo Testamento. João capítulo 7, versículo 35, dispersos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, dispersos. E aqui, o verbo ser disperso ocorre em Atos capítulo 8, versículo 1, foram dispersos. Capítulo 8, versículo 4, andavam dispersos. E capítulo 11, versículo 19, foram dispersos. Na versão Septuaginta, a tradução grega das Escrituras hebraicas, ocorre em Gênesis capítulo 11, versículo 9, espalhou. Em Êxodo capítulo 5, versículo 12, se espalhou. Levítico capítulo 26, versículo 33, espalharei. E Ezequiel capítulo 12, versículo 15, espalhar. Literalmente significa semear por todo. A palavra usada é muito sugestiva, pois aponta para um fim benéfico do desarraigamento e espalhação dos santos. Deus usou essa perseguição, instigada por Satanás, para semear a semente do seu povo em terras distantes e férteis,
visando o progresso do seu trabalho. Como uma semente se multiplica, ao ser semeada, assim o desígnio de Deus era que, através da semeadura de judeus salvos em outros territórios, houvesse progresso quanto à divulgação do Evangelho. Você teve que mudar de casa recentemente sem saber o porquê? Talvez Deus queira alcançar seus novos vizinhos através de você. Ao invés de ficar perplexo, você deve aproveitar as novas oportunidades que tem para espalhar o Evangelho. A palavra final deste versículo 1, saúde, ocorre 74 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 49, eu te saúdo. Marcos capítulo 15, versículo 18, salve. Lucas capítulo 1, versículo 28, salve. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, regozijai-vos, etc. Essa mesma saudação encontra-se na carta que talvez Tiago escrevesse em Atos capítulo 15, versículo 23. É a palavra de cumprimento que normalmente se usava em cartas gregas do primeiro século, sem qualquer elaboração. Significa regozijar, estar alegre ou alegrar-se. Era a forma abreviada de dizer que você se alegre. Imagine Tiago escrevendo para crentes prejudicados e perseguidos, dizendo: alegrem-se. O fato é que crentes podem se alegrar mesmo em circunstâncias adversas. Ao poderem perceber a mão soberana de Deus por trás dos acontecimentos na sua vida. Esse assunto há de desenrolar no próximo versículo, onde Tiago usa uma palavra da mesma família, gozo. Você é um crente alegre, satisfeito e contente mesmo ao encarar as adversidades, dificuldades e decepção desta vida? O apóstolo Paulo usa a mesma palavra ao exortar os crentes tessalonicenses: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16.